Olá pessoal, tudo bem? Então estamos aqui para mais um encontro, né? Para que a gente possa conseguir, para que a gente possa chegar na aula 6, que a partir da aula 7 vocês já têm disponível no sistema do ângulo. De qualquer forma, apesar dessas aulas estarem disponíveis, nós vamos acompanhar vocês o tempo todo, ok? Então, ok, vamos lá então começar. Então, eu vou fazer as aulas 4 e 5 hoje. Semana que vem eu faço as 6 e pronto. E a partir daí eu vou acompanhando vocês com vídeos mais curtos para reforçar a teoria que vocês já assistirão nas aulas disponíveis no sistema do ângulo, ok, queridos? Muito bem. Então, o que temos aqui? As aulas 4 e 5 da apostila alfa 1, aula chamada composição de movimentos. Olha, queridos, resumidamente, bem objetivamente, a composição de movimentos nada mais é do que uma soma vetorial. E o nome diz, né? Composição de movimentos. Basicamente é o seguinte: um objeto que apresenta duas velocidades. Aí você vai dizer, como assim duas velocidades, né? Então vamos à explicação. Vou pedir que você imagine a seguinte situação. Aqui nós temos um corpo A, ok? E esse corpo A está dentro de um corpo B. Então nós vamos dizer que o corpo A está dentro de um referencial B. E veja, o A se move em relação a B. E o B vai se mover em relação a C. Então é um problema que envolve um objeto e dois referenciais. O corpo A. Veja, o que é VA barra B? Ou simplesmente VAB. Tá? Podemos escrever VAB sem essa barra que significa a mesma coisa, ok, queridos? Então é o seguinte, é a velocidade que A tem em relação a B. Então imagine, se houvesse uma pessoa dentro deste compartimento, como se isto aqui fosse um ônibus. Imagine que isso aqui fosse um ônibus ou um vagão de trem. Imagine que um objeto se movesse nesse sentido para quem estivesse olhando de dentro do trem. Então veja, olha, velocidade do corpo A para quem olha de B. Então se houvesse uma pessoa aqui dentro deste corpo B, desse compartimento B, olhando para A, ele veria A fazendo isso. Então o que significa VAB? Velocidade de A em relação a B. Acontece que B, que é um vagão, não está parado. Se o vagão estivesse parado, pessoal, este aqui, que é o observador na Terra C, veria A com a mesma velocidade que uma pessoa em B veria. Então, repetindo, se o vagão B estivesse parado, uma pessoa dentro do vagão e uma pessoa fora aqui do vagão na Terra, olhando para esse objeto, veriam o objeto com a mesma velocidade. Acontece que o vagão também está em movimento. Então nós temos velocidade do vagão em relação à Terra. Então algo do tipo, veja, é como se fosse um encadeamento de eventos. A se move em relação a B, quer dizer, uma pessoa aqui dentro de B olha para A e vê A fazendo isto. Porém, B, ao mesmo tempo, caminha para esse sentido em relação a C. A pergunta é, qual a velocidade de A em relação a C? Ou seja, como C vê A? Vou repetir, pessoal. Qual a velocidade de A em relação a C? Ou seja, como C, que é o observador na Terra, vê A, uma vez que, repetindo, como C observa A, né? Uma vez que A se move em relação a B e B se move em relação a C. Então nós vamos fazer a chamada composição de movimentos. Então vejam, velocidade de A em relação a B, está aqui. Velocidade de B em relação a C. Isto aqui é A se movendo em relação a B. Isto aqui é B se movendo em relação a C, que é Terra. E finalmente, compondo estes dois, nós vamos chegar em como A será observado por C, que seria a velocidade de A em relação a C. Isso vem de uma soma vetorial. Então, eu vou interpretar essa equação, gente. Olha, a velocidade que A vai apresentar quando observado por C será a velocidade que A tem em relação a B e a velocidade que B tem em relação a C. Quer dizer, a pessoa aqui fora vai olhar para A e ver A como A se deslocando em relação ao vagão, mais o vagão se deslocando em relação à Terra.
Ou seja, a velocidade com que A é observada por quem está na Terra é a soma vetorial entre a velocidade que A tem dentro do vagão mais a velocidade do vagão em relação à Terra. Então, como ficaria esta soma aqui pelo método do polígono? Então vejam, primeiro eu pego a velocidade, né? Olha, apanho aqui a velocidade com que A se move em relação a B e desenho. E componho AB em relação a C. Então, da mesma forma que A caminha desta forma, tem essa velocidade aqui, ó, em relação a B, B tem essa em relação a C. Portanto, a Terra vai enxergar A em relação a Terra, quer dizer, o observador na Terra, né, vai enxergar A com essa velocidade aqui, ó. Então, o que é a velocidade com que A é observado por alguém na Terra? É a composição entre a velocidade com que A é observado em relação a B, que é um observador dentro do vagão, mais a velocidade que o vagão tem em relação à Terra, ok? Ou seja, o observador na Terra vê A como resultado de uma composição de dois movimentos. O que A tem em relação ao vagão e o que o vagão tem em relação à Terra, ok, queridos? Então eu fiz um desenho mais geral aqui possível. Quais seriam os casos particulares, então, de A se deslocando dentro do vagão e o vagão arrastando A, de forma que a pessoa aqui na Terra observasse a composição desses dois movimentos, eventos? Vamos a eles, casos particulares. Possíveis situações de acordo com o valor de θ. Quem é θ, queridos? Θ é o ângulo formado entre a velocidade com que A se desloca no vagão e a velocidade com que o vagão se desloca em relação à Terra. Então temos os casos mais fáceis. Vamos a eles. O primeiro. Imagine que a pessoa estivesse andando para a direita dentro do vagão e o vagão também estivesse se deslocando para a direita. Como que a pessoa na Terra veria A? Então, A em relação a B é como a pessoa se desloca dentro do vagão. B em relação a C é como o vagão se desloca em relação à Terra. E A em relação a C é como a pessoa seria vista por um observador na Terra. Como tanto a pessoa como o vagão se deslocam para os mesmos sentidos, o observador em C veria A com uma soma direta entre as duas velocidades. Vamos imaginar o seguinte. Você sai lá de uma poltrona do fundo do ônibus e vem se dirigindo para a cabine do motorista, com uma velocidade, por exemplo, de 2 metros por segundo. E o ônibus, ao mesmo tempo, está caminhando para o mesmo sentido que você está caminhando com 20 metros por segundo. Alguém lá fora, parado na rua, vai perceber você com quanto? Com 2 mais 20, 22, ok? Então, quando as velocidades da pessoa em relação ao ônibus e do ônibus em relação à Terra, caso tivéssemos um ônibus, né, se movimentando e a pessoa dentro dele, alguém na Terra observaria esta pessoa com a soma entre as velocidades. Agora eu peço que você imagine assim, então aqui o ângulo θ seria 180 graus, o ângulo formado aqui entre, veja, entre os dois, né? Quem? A velocidade da pessoa em relação ao vagão, perdão, ou ao ônibus, e a velocidade do ônibus em relação à Terra. Então se nós levantássemos aqui esse vetor para ficar como aquele primeiro caso, o θ ficaria 180 como está aqui, correto? 180. Agora imagine o seguinte, imagine você caminhando do fundo do ônibus para a frente, tá? E o ônibus dando uma marcha ré. Correto? Ó? Você indo do fundo para a frente e o ônibus dando uma marcha ré. Quer dizer, você caminha num sentido e o ônibus em outro. Como que a pessoa na Terra veria você? Com uma subtração, tá vendo, queridos? Aqui, ó. Aqui a velocidade com que A se move dentro do ônibus. Aqui a velocidade com que o ônibus se move em relação à Terra. Se você caminhasse para frente com 2 metros por segundo e o ônibus dando marcha ré com 20 metros por segundo, alguém na Terra veria você com 18, que seria a diferença. Então a pessoa e o ônibus, a pessoa dentro do ônibus e o ônibus caminhando no mesmo sentido, alguém na Terra verá a soma. A pessoa no ônibus num sentido e o ônibus dando ré no outro sentido, a pessoa na Terra verá uma subtração entre as velocidades. Agora imagine o seguinte, aqui ó, imagine que você se deslocasse num sentido e o veículo dentro do qual você se deslocasse em relação à Terra na direção perpendicular, tá vendo? Então aqui você andando dentro do vagão, aqui o vagão se deslocando em relação à Terra. Soma vetorial, velocidade com que a pessoa se deslocando,
Ó, seria observada na Terra, seria o que? A soma entre a velocidade com que ele anda dentro do vagão, mais o vagão em relação à Terra. Então, bastaria fazer o método do polígono, cabecinha na bundinha, né, pessoal? Origem de um vetor no comecinho do outro. Aí, da origem da primeira velocidade até a extremidade da segunda, nós teríamos esse aqui. Quer dizer, pessoal, ou seja, eu estou fazendo soma vetorial, né? Entre quem? A velocidade da pessoa dentro do vagão e a velocidade do vagão em relação à Terra. A pessoa seria vista por quem está na Terra pela soma vetorial dessas duas primeiras. Como nós teríamos um triângulo retângulo aqui, eu faria por Pitágoras, ok? Voltando um pouquinho então, pessoal. Então, qual é a ideia de composição de movimentos? Corpo A se move em relação a B, B se move em relação a C. Como que C verá A? C verá A como resultado da soma da velocidade que A tem em relação a B e B tem em relação a C, tá bom? Muito bem, e fazemos esta soma pelo polígono. A em relação a B mais B em relação a C vai dar o que A se movimenta em relação a C com velocidade a ser determinada, ok? Aqui então os casos distintos. Se por acaso tivéssemos nem o primeiro caso, né, em que os dois caminham nos mesmos sentidos, nem o segundo, caminham em sentidos opostos, nem em direções perpendiculares, se fosse uma direção qualquer, por exemplo aqui, ó, A se desloca em relação a B para a direita, porém B se desloca em relação a C, numa direção diferente das demais, das anteriores, nós teríamos aqui um ângulo θ, e como é que eu faria para achar essa velocidade que seria de A em relação a C, né? Velocidade de A em relação a C é a velocidade de A em relação a B mais a velocidade de B em relação a C. Esta velocidade nós teríamos que achar pela lei dos cossenos. Esse lado ao quadrado é igual a esse aqui ao quadrado, mais o outro ao quadrado, né? Se fosse um teorema de Pitágoras, pararíamos aqui. Se fosse um ângulo reto, mas como não é, lei dos cossenos, menos duas vezes esse aqui, primeiro pelo segundo, vezes o cosseno do ângulo θ. O ângulo θ é sempre o ângulo oposto ao lado a ser determinado, tá? O ângulo θ é o ângulo oposto a esse lado aqui que vamos determinar. Então, este lado ao quadrado seria este ao quadrado, mais este aqui ao quadrado, menos duas vezes um pelo outro, vezes o cosseno do θ, tá bom? Primeiro exemplo, queridos. Esse primeiro exemplo, vejam, é o exemplo da pessoa e do ônibus caminhando no mesmo sentido, só que aqui não é um ônibus, é uma esteira. Imagine uma pessoa que estivesse caminhando sobre uma esteira, porém a esteira também estivesse em movimento. Veja, uma pessoa tem velocidade relativa à esteira, ou seja, em relação à esteira ela tem 1 metro por segundo. Não em relação à Terra, hein, pessoal? A pessoa anda em relação à esteira, com 1 metro por segundo. E de mesma direção e sentido a velocidade da esteira em relação à Terra. Só que ele não diz quanto é que a esteira tem em relação à Terra. Só diz quanto a pessoa tem em relação à esteira, tá bom? Ok. Um observador na Terra vê a pessoa percorrer 60 metros em 20 segundos. Muito bem. Pessoal, então o que a pessoa na Terra vê? Vê a soma dessas duas velocidades, né? Que seria a velocidade de A em relação a C. Só que A vê C fazer o quê? C observa A fazer o quê? Um observador na Terra observa a pessoa percorrer 60 metros em 20 segundos. Então, velocidade da pessoa em relação à Terra, quanto é ΔS que ela anda em relação à Terra pelo tempo. O que a pessoa na Terra vê? O que o observador na Terra vê esta pessoa A fazer? Percorrer 60 metros em 20 segundos, portanto 60 metros por 20 segundos vai dar a velocidade com que a pessoa é observada por alguém na Terra, 3 metros por segundo. Aí no B ele pergunta a velocidade da esteira, mas nós sabemos que a velocidade com que A é visto pela Terra será a soma de A em relação à esteira mais a esteira em relação à Terra. Como nós acabamos de achar a velocidade com que A é observado em relação à Terra, 3 está aqui, isso será a velocidade de A em relação à esteira, que é 1, ele deu no enunciado, mais a esteira em relação à Terra que vamos encontrar. Como as duas têm o mesmo sentido, como que Terra verá a pessoa A, vê A em relação a B, mais vê B em relação a C. Veja, 3, que é a velocidade com que A será observado pela Terra,
será 1, que é a velocidade com que A será observada pela esteira, mais a esteira em relação à Terra, que vai ter 2, então. Veja como ficou coerente, pessoal. A pessoa se desloca em relação à Terra com 1 metro por segundo. A esteira se desloca... Falei bobagem, perdão. A pessoa A se desloca em relação à esteira com 1. A esteira se desloca em relação à Terra com 2. Como elas têm mesmos sentidos, a pessoa na Terra verá a pessoa na esteira caminhar com quanto em relação a ela? Com a soma dessas duas, que será 1 mais 2, que vai dar 3. Ok? E como é que você chegou nesse 3? Ora, essa informação, pessoal. O observador na Terra vê a pessoa percorrer 60 metros em 20 segundos. Então, se você dividir 60 por 20, você vai enxergar o que a Terra vê a pessoa, que são os 3. E esta velocidade é a soma das outras duas. Como a da pessoa em relação à esteira nós temos, a pessoa A, né? Então, a esteira deve estar com 2. Ok? E, finalmente, quanto tempo a pessoa levaria para percorrer 60 metros se a esteira estivesse desligada? Quer dizer, se a esteira estivesse desligada, essa velocidade aqui seria 0, pessoal. Então a pessoa andaria com a velocidade dela em relação à própria esteira. A esteira estaria parada. Então ela caminharia com o próprio que, ó, item C. Velocidade da esteira em relação à Terra seria 0. Então a pessoa em relação à Terra seria a soma das duas velocidades, né, que já comentamos. Essa aqui seria 0. A pessoa na Terra veria a pessoa A com 1 metro por segundo. Portanto, a sua velocidade de 1 será espaço sobre tempo, ela precisaria de 60 segundos. Por quê? Porque não teria mais a ajuda da esteira. Seria ela sozinha com 1 metro por segundo, ok? Depois você pode parar o vídeo, voltar, assistir novamente, ok, queridos? Vamos para o próximo exemplo. Ó, vejam. Aqui nós tiramos a esteira e colocamos a correnteza. Veja o seguinte, pessoal. Um barco atravessa um rio de margens paralelas. A velocidade do barco em relação à água, ó, olha aqui, ó, do barco em relação à água. A eu vou chamar de barco, B eu vou chamar de água e C eu vou chamar de terra, tá bom? A é o barco, B é a água, C é a terra. A velocidade do barco em relação à água, quer dizer, o barco, que é o A, em relação à água, que é B, olha, a pessoa tem a intenção de atravessar o rio aqui, ó, né? Então ela aponta o eixo do barco aqui. Só que o barco está tentando atravessar um rio que tem correnteza. Então, embora o barco tenha uma velocidade em relação à água, né? Ó, V do A em relação a B, V do barco em relação à água. De quanto? V do barco em relação à água, 4 km por hora nessa direção aqui, ó. A travessia é feita em 15 minutos e a correnteza tem velocidade de 3 km por hora. Então, o que vai acontecer? A pessoa vai atravessar o rio, porém a correnteza vai arrastá-lo. Então, ele não vai fazer isto aqui, na verdade, né, pessoal? Vai fazer isto aqui, ó. O barco faria isto que eu estou mostrando aqui, ó. O barco faria isto caso essa velocidade aqui da correnteza em relação à Terra fosse 0. O que vai acontecer? Uma combinação, uma composição dos dois movimentos, né? A velocidade com que o barco vai atravessar o rio e o observador na Terra vai vê-lo será a velocidade dele, tá aqui embaixo, gente, ó, tá aqui embaixo, ó. Velocidade do barco em relação à água, VA em relação a B. Vamos fazer a velocidade do barco em relação à água, VA em relação a B, ó, ser afetada pela correnteza, ó, V de B em relação a C. Então, compondo os dois movimentos, barco em relação à água, mais água em relação à terra, nós temos o que? Como a pessoa vai ver o barco. Que pessoa? Essa pessoa aqui na terra. Como a terra vai ver o barco atravessar o rio. Ou seja, pessoal, o barco aponta o eixo nesse sentido, velocidade do barco em relação à água. Só que a água tem movimento, que é a correnteza. Portanto, enquanto o barco estiver atravessando o rio, a correnteza vai arrastá-lo. Então ele vai acabar atravessando o rio aqui assim, ó. Nessa direção aqui. Então o barco não vem parar em 1, vem parar em 2, né, pessoal? Ele faz isto, ó. Certo? Muito bem. Então, velocidade do barco em relação à água, afetada pela velocidade da água em relação à terra, dá a velocidade do barco em relação à terra. Triângulo, retângulo, teorema de Pitágoras é o nosso terceiro caso. Esse terceiro caso aqui, ó. Deixa eu voltar. Aqui, esse terceiro caso aqui, ó.
como se aqui fosse o barco, aqui fosse a correnteza, né? Tá bom? Ali, barco, correnteza, olha o resultado. Triângulo, retângulo, velocidade do barco em relação à terra será 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, né? Pelo triângulo, 5 km por hora. Ou seja, o barco vai atravessar o rio nessa direção que está aqui, ó. Vem bater no ponto 2, não no ponto 1. Bateria no ponto 1 somente se a correnteza estivesse com velocidade zero, quer dizer, não houvesse correnteza. Aí a pessoa apontaria o barco para 1 e atravessaria com quanto? Com 4 km por hora, né? Só que vai atravessar nessa direção com 5 por causa do Pitágoras, ok? Bom, e aí o que ele pede no item A? Qual a distância percorrida pelo barco em relação à Terra? Como nós já temos a velocidade do barco em relação à Terra, que é 5 km por hora, pessoal, e a travessia foi feita em 15 minutos, um quarto de hora, 0,25 hora, eu apliquei a formulinha velocidade ΔS, ΔT em relação à Terra, né? Então o ΔS será V ΔT, o V é 5, o ΔT é 0,25, só multiplicar esses dois daqui, o barco atravessará nessa direção, quanto então? 1,25 km, ok? Entre 0 e 2, ó, entre 0 e 2 e não entre 0 e 1. Ficou claro, pessoal? A pessoa, apesar de apontar o barco nessa direção 1, a correnteza arrasta o barco para a posição 2. E com quanto de velocidade que ela vai em relação à Terra? Resolve aqui, ó. Velocidade do barco em relação à Terra é o Pitágoras entre a do barco em relação do Pitágoras entre a soma vetorial do barco em relação à água mais da água em relação à Terra, ok? Muito bem. Agora a pergunta B, que é a largura do rio. Sabe o que eu posso fazer, pessoal, para calcular a largura do rio? Eu imagino o seguinte: como a largura do rio tem a mesma direção que a velocidade do barco em relação à água, veja, pessoal, essa é a dica desse tipo de exercício. Para achar a largura do rio, você vai trabalhar com a velocidade que aponta para a largura do rio, que é a velocidade do barco em relação à água, não a do barco em relação à terra. A do barco em relação à terra aponta para qual direção? Para essa direção aqui, ó, que a gente já calculou quanto tem de distância, 1,25 km. Para você achar a largura do rio, você vai usar a velocidade que tem a mesma direção da largura. Então eu vou usar o VAB. Então no item B, veja bem, qual a distância? A largura do rio. Certo, queridos? Ó, a largura do rio. A largura do rio é calculada com a velocidade que tem a mesma direção dela. Qual é? A velocidade do barco em relação à água, que é o 4. Então a velocidade do barco em relação à água vai ser o deslocamento do barco em relação à água. Quer dizer, eu uso a distância que tem a mesma direção que essa velocidade. Então essa distância vai ser a velocidade do barco em relação à água vezes o tempo. O tempo é o mesmo, né? Então vai ser 4 vezes 0,25, 1 km. Então olha aqui, eu fiz os dois polígonos, pessoal, o de velocidades e o de distâncias. Ó. Esta velocidade que é do barco em relação à água vai percorrer quanto? Que aqui, ó, 4 km por hora, vai percorrer essa distância aqui, que é o 1 km, que eu acabei de achar. Esse ΔSAB aqui é a largura do rio. Esta velocidade AC aqui, que foi o nosso 5 km por hora, vai percorrer essa distância aqui, que é o 1,25. Então, resumidamente, pessoal, a velocidade do barco em relação à água, que são os 4 km por hora, percorrem a largura do rio. A velocidade do barco em relação à terra percorre a distância real que ele percorreu, 1,25 km, 1,25, ok? Está aqui, ó. Essa velocidade percorre essa distância. Essa velocidade, que é de 5 km por hora, percorre essa distância, que é de 1,25. Esta velocidade do barco em relação à água vai percorrer essa distância, ok? Que está aqui. Esta velocidade vai percorrer essa distância, largura do rio. Esta velocidade vai percorrer essa distância. E outra coisa, hein, pessoal, ele não pediu, mas se usássemos a velocidade da correnteza e o mesmo tempo, 15 minutos, 0,25 hora, acharíamos a distância que a correnteza arrastou o barco também, ele poderia perguntar, ok? Então, se usássemos a velocidade da correnteza, que é o 3 km por hora, poderíamos achar a distância que a correnteza arrastou o barco para baixo. Tá bom? Próximo exercício, um exercício bem interessante. Olha só, pessoal, ainda se refere à questão anterior. Ainda em relação à questão anterior, qual deverá ser a inclinação do eixo longitudinal do barco? Porque nós conversamos, né? Se ele colocasse o eixo do barco aqui, ó, apontando na direção da largura do rio,
aqui, que foi o exercício anterior, o que aconteceria, pessoal? O barco viria para cá, né? Ele não conseguiria atravessar o rio por aqui, ó. Se ele apontar o eixo do barco aqui, ele vai acabar sendo arrastado para cá. A pergunta que ele faz é a seguinte: para que lado que ele deve virar, então, pessoal, o eixo do barco? Olha só, velocidade do barco em relação à água, né? O VAB, o eixo do barco, ó. Olha o que está escrito aqui, pessoal. O eixo longitudinal do barco tem a mesma direção da velocidade do barco em relação à água. Então ele quer saber para onde que ele deve apontar o eixo do barco para que, ao tentar atravessar a correnteza levando o barco para baixo, ele acabe atravessando o rio na menor distância, que é esta aqui, ó. Então a pergunta é a seguinte, pessoal: para que sentido, né? Com que direção alfa ele deve apontar o eixo do barco para que a correnteza afetando o barco ele consiga então atravessar exatamente nessa direção? Porque se não houvesse correnteza, né? Imagine nessa situação que eu estou mostrando aqui, pessoal. Se não houver correnteza, ele está apontando o eixo do barco para lá, não tá? Aí o barco atravessaria assim, ó. Vou repetir. Se não houvesse correnteza e ele apontasse o eixo do barco aqui, ó, onde eu estou mostrando, correnteza não existe, tá? Ele atravessaria o rio assim. Só que como há correnteza, o que ele vai fazer? Apesar de estar apontando o eixo do barco para lá, a correnteza arrasta o barco, então ele acaba atravessando nessa direção perfeitamente aqui, ó. O barco fica inclinado, pessoal, inclinado assim, ó, mas acaba atravessando o rio nessa direção que eu estou mostrando nesse tracejado por causa da correnteza. Olha que interessante que fica a soma vetorial. A velocidade do barco em relação à água é para onde aponta o eixo. Afetada pela correnteza, ó, correnteza em relação à terra, vai dar o resultado da soma, que é o barco em relação à terra. Então a pessoa que estiver aqui na margem do rio vai enxergar o barco atravessando assim, ó, nessa direção. Por quê? Porque o eixo do barco está apontado para cá. Como tem correnteza, acaba corrigindo a trajetória e permitindo com que o barco atravesse o rio na menor distância. Então qual será esse ângulo? Vamos encontrar. Muito tranquila a solução. Observe, queridos. Esse ângulo pode ser calculado por seno, cosseno e tangente. Como nós conhecemos a velocidade do barco em relação desculpa, pessoal. A velocidade do barco, que é o A, em relação à correnteza, que é o B, que é 4. E como nós conhecemos a da correnteza em relação à água, que é 3, não se esqueçam, hein, gente, aqui voltando. Ó, A é barco, B é água, C é terra, tá bom? Como que o barco é visto pela terra? Soma a velocidade do barco em relação à água, que ele está apontando para cá, é o eixo, mais a da água em relação à terra, que é para cá. Então eu quero que ele atravesse assim. Eu quero que o barco seja visto por alguém na terra assim, ó. Então quem será esse ângulo? Eu uso seno, cateto oposto, que é o barco, cateto oposto, que é o B, que é a água em relação à terra, que vale, ó, 3, né? Seno de θ, pessoal, cateto oposto, que é este, pela hipotenusa, que é este aqui, ó. Vai ser água em relação à terra dividido por barco em relação à água. 3/4. Então, o ângulo que tem seno 3/4, que é 0,75, eu usei uma tabelinha 48,6 graus. Ok, queridos? Então, qual é o procedimento para que o barco, apesar da correnteza, consiga atravessar pela menor distância aqui, ó, pela largura dele realmente? Basta apontar o eixo do barco para esse lado aqui, para que a correnteza afetando o movimento do barco corrija, né? Gente, detalhe, hein? Se não houvesse repetindo a correnteza, o barco faria isto. Como há correnteza, ele faz isto. E para que isso aconteça, ó, V do barco em relação à água somado com V da água em relação à terra dá o resultado que é o V do barco em relação à terra, que é esse pretinho aqui. Tá bom? Para achar esse ângulo de inclinação, que é o mesmo que este aqui, basta fazer o seno cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto, VBC, água em relação à terra, sobre hipotenusa, VAB, barco em relação à água. 3/4, 0,75, o ângulo então é 48,6 graus. Ok, queridos? O pessoal, além do vídeo, eu vou disponibilizar também, lá no nosso grupo, tanto de Facebook como no nosso Classroom, os slides da aula passada, tá bom? E os slides dessa aula aqui, da aula 3 e das aulas 4 e 5 que eu estou fazendo aqui com vocês hoje. Ok, queridos?
Então esta aqui foi é o último slide. Eu indico esses exercícios aqui para vocês, da Alfa 1, tá bom? O exercício número 1 da página 431, número 2 da página 432, número 4 da página 434. Deixei o gabarito aqui. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar lá nos comentários do vídeo no Facebook ou inbox, ou vocês podem no nosso grupo do Facebook, ou podem me perguntar pelo próprio Classroom, ok, queridos? Então, um abraço, viu, queridos? Espero muito que vocês estejam bem, saudades de vocês, e se tudo correr bem, nos encontramos em muito breve. Atenção, hein, pessoal, além do vídeo, vou deixar os slides da aula da semana passada e dessa aqui, ok? Grande abraço a todos e até muito breve, se Deus quiser.